Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Determine o número de prótons, de nêutrons e de elétrons nas espécies. Temos aqui o elemento químico ferro nos três casos, tá? Só que ele tem uma diferença. No primeiro caso, a gente tem ele com carga igual a zero. Aqui no segundo caso e no terceiro caso, a gente tem íons do ferro. No caso, íons são quando a gente tem cargas, ou seja, um determinado átomo ele doou ou recebeu elétrons. Aí nós temos dois tipos de íons, né? Nós temos os cátions, vou colocar aqui, cátions. Cátions são íons que a gente fala que são positivos, e temos os ânions também. Eu vou deixar aqui só escrito cátions porque é o íon que a gente vai trabalhar. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com íons que são positivos, tá bom? Positivos. Ou seja, eles vão ter a carga lá em cima positiva. Primeiro nós temos ali 2+, e depois nós temos 3+. O que significa quando a gente tem um cátion, né? Significa que a gente doa elétrons. Então vamos colocar aqui, ó, doa elétrons. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, nós temos mais 2 aqui em cima. Na verdade é o segundo caso, né? O primeiro caso não é um íon. Mas nesse segundo caso nós temos um mais 2 aqui em cima. Ele significa o quê? Que esse ferro ele doou 2 elétrons. E esse outro, o terceiro caso aqui, né, que seria o segundo íon, ele doou 3 elétrons e por isso ele tem um 3+ ali em cima. Mas vamos por parte, a gente vai fazer primeiro aqui esse átomo de ferro que não é um íon, tá? Que ele tem carga igual a zero. Esse primeiro ferro, o que ele tem ali? Ele tem embaixo o número 26 e lá em cima ele tem o número 56. Bom, o que são cada um desses números? O número que fica lá em cima, que é o maior dos dois números, ele é para a gente o número de massa, tá? Então a gente representa ele pela letra A, que é o número de massa. Esse número 26 aqui embaixo, que é sempre menor do que o número de massa, é igual ao nosso número atômico, é o Z. O número atômico é igual ao número de prótons que a gente tem dentro do núcleo do nosso átomo de ferro, beleza? O número de prótons, ele jamais vai variar, ele nunca varia. O que pode variar é o número de elétrons. Observe que aqui, ó, no ferro está 26, aqui nesse íon de ferro está 26, aqui no outro íon de ferro também está 26. Por que isso? Porque o número de prótons jamais vai variar, tá bom? A única coisa que pode variar é o número de elétrons. O número de prótons não varia. Agora vamos lá. Se eu tenho o número de prótons igual ao número atômico, certo? E eu falei aqui que eu tenho uma carga igual a zero. A gente não tem carga nesse tipo de átomo aqui que não é um íon. Então o que acontece? Para a carga ser igual a zero, significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Sempre que a carga de um átomo for igual a zero, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Beleza? Então vamos lá. Quantos prótons que a gente tem aqui? Temos 26, porque esse é o número atômico, e o número atômico é igual ao número de prótons. Nesse caso, que a carga do átomo é zero, ou seja, não tinha nenhuma carguinha lá em cima, a gente tem 26 elétrons também. Se a gente fizer o somatório, ó, desses 26 prótons mais 26 elétrons, daria zero. Como assim, professor, daria zero? É porque esses 26 elétrons eles têm carga negativa. Então a gente coloca eles assim, ó, vou colocar menos 26. Tá? Menos 26 com mais 26 é igual a zero. E essa é a carga que a gente tem lá em cima, ó, do primeiro. Só que não estava aparecendo carga nenhuma. É porque a gente não precisa colocar carga nenhuma quando ele tem carga igual a zero. A gente só coloca quando a carga é mais 1, mais 2, mais 3, ou menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem número de prótons igual a 26 e número de elétrons igual a 26 também. Você não precisa ficar colocando como menos 26, tá? Só de você falar que é 26 e falar que é elétrons, a gente sabe que estamos falando de uma coisa que é negativa, tá? Então, o número de prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, faltou o número de nêutrons aqui. Como que a gente calcula o número de nêutrons? A partir de uma fórmula que é o seguinte, ó, número de massa é igual ao número atômico Z
mais o número de nêutrons. O número atômico ele é igual ao número de prótons, certo? E a gente viu que ele aqui ó, é igual a 26. Então, se o meu número atômico é 26, a gente só substitui aqui, 26. Mais o número de nêutrons, e aqui a massa também eu vou substituir, que era 56, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, esse 26 passa para o outro lado da equação para deixar o número de nêutrons sozinho. E aí eu vou ter 56 menos 26, certo? O 56 menos 26, que vai ser igual ao número de nêutrons. 56 menos 26 é igual a 30. Então eu vou ter 30 nêutrons. Aqui em cima a gente coloca, ó, nêutrons igual a 30. Beleza? Basicamente esse cálculo serve para a gente encontrar o número de nêutrons que a gente tem então. Então a gente tem 30 nêutrons, 26 elétrons e 26 prótons no primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso. O que a gente vai ter aqui? Primeiro eu vou apagar essa parte aqui da explicação dos cátions. Vocês já entenderam que eles são positivos, certo? Então o que significa quando a gente tem uma carguinha, ó, vamos colocar aqui. Esse segundo caso aqui que é o ferro 2+, ele tem uma massa de 56 e tem um número número atômico, né, o número de prótons igual a 26. Esse número aqui de baixo, que é o número atômico, ele é igual ao número de prótons. Não esqueçam disso. Então, ó, número de prótons é igual a 26. O número de elétrons agora não vai ser igual a 26. Por quê? Porque aqui em cima tem um mais 2. Isso significa o seguinte, que eu doei 2 elétrons. Professor, se você doou 2 elétrons, por que não está menos 2 aqui em cima? É que o elétron é negativo. Se você doa, se você perde uma coisa negativa, você fica positivo. Então, assim, ele tinha uma carga 0, tá? Então, vamos considerar o ferro, vamos considerar os elétrons como sendo uma dívida. O ferro tinha uma carga 0. Aí o ferro foi lá e perdeu 2 elétrons. Mas cada elétron vale menos 1, tá? É uma dívida de menos 1. Se ele perde 2 dívidas de menos 1, ou seja, ele deixa de dever esse menos 1 2 vezes, ele fica com mais 2, ferro mais 2, tá? Aí você fala assim, pô professor, mas então antes ele tinha quanto? Ele tinha 0. Aí ó, ele perde menos 2, então ele fica com mais 2, beleza? O ferro, ou você tem que lembrar que o elétron é negativo. Você perde uma coisa negativa, você fica positivo. Então, assim, o número que eu tenho aqui em cima positivo é o número de elétrons que eu perdi. Se eu tinha antes 26 prótons e 26 elétrons, e eu estou dizendo que eu perdi 2 elétrons, quantos elétrons eu vou ter agora? 25, 24, né? Só você subtrair 2 de 26. Então, eu vou ter 24 elétrons. Olha só. Agora, e o número de nêutrons? Bom, o número de nêutrons é a mesma continha, né? Você vai fazer, ó, como os valores não mudaram, observe, ó, o número de massa não está mudando, ó, também. Ele não alterou o número de massa, então é a mesma conta. É a mesma continha que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui para a letra, não é a letra B, né? Para o segundo caso. Então vão ser 30 nêutrons também. Porque ele não variou, ó, ainda é 26 o número atômico e 56 o número de massa. Como ele não variou esses valores, ele não mudou o número de nêutrons, tá? O número atômico ele jamais ia variar mesmo, tá? O número de prótons ele não muda para um mesmo elemento químico. O ferro sempre tem o mesmo número de prótons. Poderia sim variar o número de nêutrons, tá? Os átomos podem ter mais ou menos nêutrons. O número de prótons não. O número atômico não varia se você está falando do mesmo elemento químico, tá? Mas olha só, no terceiro caso, o número de massa também é 56 e o número atômico também é 26. Então aqui a primeira coisa, eu já posso falar que o número de nêutrons vai ser igual a 30. Porque eu vou fazer a mesma continha com os mesmos valores, ou seja, vai dar o mesmo resultado, né? Aí eu quero descobrir o número de elétrons e o número de prótons ainda, tá? Vamos lá. Aí eu tenho agora ferro, 26 aqui embaixo, 56 aqui em cima. Esse 26 aqui, quem que ele é? É um número atômico que é igual ao número de prótons.
número de prótons, então é igual a 26. E o número de elétrons, professor? Bom, é 26 menos 3, né? Porque existe um 3 mais lá em cima. Não um 2 mais, agora é um 3 mais. Então você vai fazer 26, 25, 24, 23. Ou seja, o número de elétrons é igual a 23. Então, pessoal, a gente fez aqui este exercício que era para determinar o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons, tá? Nas seguintes espécies, temos um ferro, o íon ferro aqui com uma carga 2+, ou seja, doando 2 elétrons, e um ferro aqui com uma carga 3+, que significa que ele doou 3 elétrons. E aí temos as respostas aqui embaixo. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida em relação ao que a gente fez aqui, deixe nos comentários. Se possível, fale 1 minuto, 1 segundo em que eu disse alguma coisa, e aí você faz uma pergunta, tá? Agora, se a sua pergunta já é mais geral, é uma coisa assim, não, eu não sei como é que faz isso, como é que você fez essa fórmula, da onde que saiu isso, de onde saiu aquilo, aí você pergunta aí nos comentários, não precisa falar o tempo. Só falo para você indicar o tempo se for uma dúvida assim em relação a alguma coisa que eu falei. Porque se você falar, você disse... Porque aí fica aquela coisa assim, pô, eu vou ter que ver o vídeo inteiro para mim procurar, ver o que eu disse, como que eu disse, tá? Então, se puder, indica o tempo em que eu falei alguma coisinha e aí eu venho aqui e explico para você, beleza? Se você gostou dessa videoaula, então deixa um like nesse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais para que seus amigos também possam aprender um pouquinho sobre esse assunto, né? Que é descobrir o número de prótons, nêutrons e elétrons que nós temos aí dentro desta espécie aqui, que no caso é o ferro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, então clique no botãozinho de se inscrever aqui embaixo desse vídeo, pois assim você receberá todas as nossas novas atualizações assim que saírem vídeos novos, beleza? Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.